Olha, a gente fala agora sobre as eleições de 2022. Os dois principais nomes da Operação Lava Jato podem acabar sendo vetados justamente na corrida eleitoral. Reportagem de Maico Mendes. O ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol podem ser enquadrados na lei da ficha limpa. Os dois podem ficar de fora das eleições em 2022 se houver possível ou qualquer pendência em processo administrativo disciplinar, conhecido como PAD. O artigo 1º da legislação esclarece que juízes e promotores que renunciarem aos cargos ou se aposentarem na pendência de processo administrativo disciplinar ficarão inelegíveis por 8 anos. Deltan Dallagnol sofreu mais de 50 denúncias no Conselho Nacional do Ministério Público. Foi condenado e censurado por interferência na votação do Senado Federal. A representação contra Deltan foi apresentada pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A censura sofrida por Deltan Dallagnol o impediu de ter promoções no cargo de procurador. Recentemente, ele foi citado pelo ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, sobre o pagamento de R$ 2,5 milhões em passagens aéreas e diárias a procuradores da extinta Força-Tarefa da Lava Jato entre 2014 e 2021. Deltan Dallagnol não estaria entre os 5 procuradores que teriam recebido o auxílio, mas acabou citado pelo ministro por ser um dos responsáveis pela distribuição dos trabalhos entre os integrantes da Força-Tarefa. A apuração continua. Deltan ressalta que não atuou no pedido de concessão de diárias dos demais procuradores e que os pagamentos não tiveram nada de irregular. 2 casos que podem cair nas mãos da Justiça Eleitoral, de acordo com o advogado e cientista político Alberto Rolo. Então vamos imaginar que o Deltan vai ser candidato a deputado federal ou a senador, a gente não sabe, ele ainda não falou. Quem vai decidir isso é a Justiça Eleitoral do Paraná, se for o estado pelo qual ele quer se candidatar. No momento oportuno, ou seja, só em 2022, o TRE do Paraná vai decidir. Sérgio Moro, quando deixou o cargo de juiz, tinha em tramitação, com apuração, um pedido de providência. Não é um PED, que é o processo administrativo disciplinar, mas que gera dúvida no setor jurídico e pode causar punição. Inclusive, pode virar peça para impedir uma possível candidatura. O caso de Moro, segundo o advogado e cientista político Alberto Rolo, é o mesmo de Deltan Dallagnol. Quem vai decidir isso é a Justiça Eleitoral. Ele sendo candidato a presidente, aí fica mais fácil, não é? Ele sendo candidato a presidente, querendo ser candidato a presidente, quem vai decidir já é o TSE. TSE julga pedidos de registro dos candidatos a presidente e vice-presidente. Então, o pedido do Sérgio Moro, se for feito o ano que vem, vai ser decidido pelo TSE. E os 7 ministros do TSE vão ter que analisar. Havia processos pendentes em 2018, quando ele pediu exoneração, ou não? Se havia, ele está inelegível. Se não havia, o registro tem que ser deferido. O advogado Alberto Rolo faz questão de lembrar que agora Sérgio Moro e Deltan Dallagnol estão do outro lado, o lado político. Nesse caso, agora, esses dois, tanto Deltan contra o Sérgio Moro, que passaram para o lado de cá, agora eles são políticos, eles querem ser políticos, também têm que ser cobrados da mesma maneira. Eles têm que ter ficha limpa, sim. Eles não podem querer cobrar transparência, honestidade dos outros, como sempre cobraram, sem mostrar as próprias. Eu não estou dizendo que eles têm pendências, mas quem vai decidir é a Justiça Eleitoral. E eles têm a obrigação de mostrar isso de maneira muito clara, muito transparente. As defesas de Moro e Deltan voltaram a dizer que não há pendências a serem julgadas. Olha, seria curioso os dois serem impugnados, não é, Diogo Schelp, em relação a essa corrida eleitoral, e mesmo se eles vencerem nas urnas, os mandatos podem eventualmente ser cassados. Será que isso pode acontecer ou não? Seria uma grande ironia, não é, Tiago? Que é aquela história, né? Tem o dia da caça e o dia do caçador. Houve um tempo em que eles caçavam corruptos, né? Para usar aqui uma metáfora.
Mas agora eles estão do outro lado, né? Eles são agora políticos ou estão entrando para a política e passam a responder pelas mesmas regras daqueles que foram réus, né, e que foram prejudicados ou, enfim, impactados por essas regras. Claro que a gente tem que avaliar aí também que há uma tentativa, e vai haver essa tentativa, com certeza, dos adversários de Moro e Dallagnol, para fazer com que eles não possam concorrer, especialmente no caso de Moro, que entrou na corrida já atropelando a terceira via, né, chegando ali no topo, na liderança dessa chamada terceira via. Então, com certeza, vai ter muita tentativa, muitos esforços aí para que eles sejam, de fato, enquadrados na lei da ficha limpa. Qual a sua opinião, Cristina Grêmio, sobre o assunto? Acha possível que isso aconteça? Sinceramente, não acredito. Eu acredito no bom senso da justiça eleitoral. A gente está vendo o contorcionismo do sistema, né? Eu falei agora há pouco aqui sobre o golpe para desmontar a Lava Jato, que está acontecendo já há vários anos nos tribunais superiores, mas especialmente no STF. Então, um golpe do judiciário contra o combate à corrupção, embora eles fiquem o tempo todo tentando dizer que quem tentou desmontar a corrupção foi o governo federal, o executivo, portanto, a gente está vendo esse contorcionismo agora. Veja bem, Sérgio Moro não responde a nenhum processo, tem um pedido de providência da época em que ele era juiz, que até hoje não foi analisado, e estão querendo fazer uma analogia com os crimes, por exemplo, cometidos e comprovados pelo ex-presidente Lula no comando de uma grande operação de desmonte do Estado brasileiro, ali de saque das estatais, de desvio de dinheiro do BNDES para ditaduras amigas, enfim, tudo que foi provado pela Lava Jato e que não foi, ele não foi inocentado, a gente precisa sempre lembrar isso, ele não foi inocentado pelo STF. Fizeram um monte de filigranas jurídicas ali para tentar manobrar e descondenar o ex-presidente, colocá-lo de novo na corrida. Querer comparar isso a um pedido de providência feito em relação a alguma questão administrativa da época em que Sérgio Moro era juiz é muito estranho. Em relação ao Deltan, né, ao ex-procurador da Lava Jato, veja, falam aí no número de 50 processos administrativos, a gente se assusta, né? É um criminoso. Denúncias surgem contra as pessoas que estão incomodando toda hora. A gente recebe selo de fake news em cima da nossa imagem o tempo todo. E até a gente desfazer esse processo que tentam colocar sobre a gente, vai um tempo. Ele não responde, segundo os próprios advogados dele, nesse momento, a nenhum processo. Já está tudo encerrado. Ele foi condenado lá internamente pelo Ministério Público a uma pena de censura por ter emitido opinião nas redes sociais. E vamos relembrar, foi contra a indicação de Renan Calheiros, que é réu em vários processos, investigado há muitos anos, com denúncias graves de corrupção e de lavagem de dinheiro. Ele criticou publicamente a indicação dele para a relatoria da CPI, de uma comissão de investigação. Aquilo foi um escárnio mesmo, ele simplesmente emitiu uma opinião que é a opinião da maioria dos brasileiros. Em relação a esse questionamento das diárias pagas a procuradores envolvidos na Lava Jato, também precisamos lembrar que a força-tarefa da Lava Jato, ela era um grupo formado por procuradores do Brasil inteiro que passaram meses, alguns até anos aqui em Curitiba. Ninguém fica morando embaixo da ponte. Algumas diárias de hotel precisam ser pagas, diárias para alimentação, passagens aéreas. Ele está sendo responsabilizado por isso de alguma forma, o nome dele está sendo atrelado, porque ele era o comandante da operação. Então, para quem está ouvindo isso sem entrar em detalhes da notícia, fica parecendo que ele enriqueceu através do pagamento de diárias ilícitas. Não é isso. Então, eu acho que são dois pesos e duas medidas muito diferentes aí.